Boa noite a todos, graça e paz. Que bom novamente nós continuarmos um estudo prévio de Filipenses, capítulo 1, 2, 3 e 4. E hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 2. O primeiro capítulo foi conversado, assim que eu passei um pouco, né? Espero que você tenha, quem teve tempo também de ler novamente, né? E para nos ajudar a aprender cada vez mais a carta de Filipenses. E a primeira parte é a alegria em Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar de uma segunda parte. São 4 partes. Então, no segundo capítulo, a alegria na unidade. E para começar, terminando o capítulo 1, né, quando Paulo fala do 27 ao 30, né, de modo geral, as intimidações externas são menos perigosas à igreja do que a interna. Veja que interessante. O partilhar da união com Cristo, o amor um ao outro e a participação mútua no Espírito deveria encorajar todos os cristãos a que se unam numa comunhão apoiadora. Paulo termina esse capítulo 1. E no capítulo 2, então, nós vamos começar a falar sobre unidade. Como eu já pedi para vocês também lerem o capítulo 2, né? Então vamos explorar um pouco. Aqui no capítulo 2, versículo 2 a 4, vamos por assim, a atitude é a chave. E esse capítulo 2 me interessou tanto assim que eu vou ler esse capítulo 2, versículo 2 ao 4. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido, uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superior a si mesmo, ou superiores, né? Veja que interessante como é difícil essa última parte, né, do versículo 3, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Veja que interessante esses últimos versículos, né? O 3, então, falar sobre a humildade, né? Mas é difícil a gente considerar ou ter uma humildade assim que você considere o outro melhor do que você. Então esses 2 versículos me tocou muito nesse capítulo 2. E o que Paulo, quando na sua conversão, começou a fazer, né? Todos sabem quem ele era antes da conversão, o que ele fez também, né? Quando ele estava presente no apedrejamento de Estevão, né? Mas uma coisa assim me interessou muito, né? Ele resolveu, depois da conversão dele, ser diferente para os outros mudarem. Ele não esperou os outros mudarem para ele começar a ser diferente. E aí a gente deveria levar para a nossa vida, nós como cristão, ser realmente diferente para os outros, mudar para que o mundo veja que algo está diferente em nossas vidas, né? Que nós éramos e o que nós somos hoje. E muitas vezes o que nós éramos, nós ainda estamos levando hoje nas nossas vidas. E Paulo foi diferente, o que ele era ficou. Ele foi uma pessoa diferente depois da sua conversão, então foi 100% diferente este homem. Então o cristão, na verdade, aqui na Terra, ele tem que ser diferente para a humanidade começar a mudar. A pessoa do teu lado mudar. Ele vê algo diferente em nossas vidas. Então, onde o Paulo pisava também, onde estava, as coisas começavam a ser diferentes. Pessoas viam que Jesus Cristo vivia naquela vida, estava com aquela vida. Porque ele resolveu, como eu falei, né, ele resolveu viver Cristo aqui na terra. Então vamos lá. A atitude é a chave, a atitude do cristão é a chave. Essa talvez seja a mais clara descrição de humildade
registrado no Evangelho. Não se trata da rendição de uma pessoa fraca, mas a rejeição ao egoísmo e a determinação de um homem forte e obstinado em se envolver com as necessidades e interesse dos outros. Veja que interessante essa passagem, né? Ele era fascinado em se envolver, né, nas necessidades e interesses dos outros. Como ele escreveu, quem leu esse capítulo está vendo o que nós estamos falando, está por dentro, nesse versículo 2 e 4. E é tão interessante quando a gente começa a se envolver com a necessidade do outro. Quando você realmente começa a ajudar o outro, parece que a tua vida fica mais leve, você fica mais à vontade de viver, de passar o seu dia. Quando você começa, parece que vem uma alegria realmente em Jesus Cristo. Você está passando uma dificuldade, mas você está ajudando o outro, cuidando do outro, a igreja cuidando um do outro. Parece que as coisas ficam mais alegres, mesmo no momentos difíceis nas nossas vidas. Veja como é interessante. E também nós temos aí no versículo 4 ao 11, né? O escritor aqui fala como poderia ser um hino primitivo, né? A forma poética desses versículos do 4 ao 11 levou muitos a especular se não seria um hino da igreja primitiva. Seja qual for sua origem, essa narrativa da encarnação de Cristo serve como a suprema ilustração da humildade. Como Deus, o Filho, dispõe-se a renunciar suas prerrogativas de divindade para se fazer carne por nossos pecados. O hino também aborda um outro ponto importante. Para sermos exaltados, temos de nos esvaziar. Precisamos seguir a Jesus pelo caminho da humildade. Então aqui está bem claro, se você não se esvaziar do teu ego, do teu, como diz aqui, o egoísmo, né, que o ser humano carrega desde que nasce, né? Se nós não o esvaziarmos isto, para nós seguirmos a Jesus Cristo com humildade, então é muito difícil, então, pessoas que não vão atrás dessa humildade de Jesus Cristo conseguir permanecer na presença de Jesus Cristo, porque é difícil para o ser humano. No versículo 2 e 4 está falando sobre a humildade. Você ser menos que o outro, não se julgar o melhor. E é muito interessante essa passagem do versículo 4 ao 11 no capítulo 2. Se você for ver bem, Deus, o Filho, dispõe a renunciar suas prerrogativas da divindade para se fazer carne por nossos pecados. Também aborda um outro ponto importante. Para sermos exaltados, temos de nos esvaziar. A palavra esvaziar aqui fala esvaziar o teu egoísmo, né? Que o ser humano, como eu já falei, estou falando novamente, se esvaziar daquilo que atrapalha você viver uma plena vida em Cristo Jesus aqui na terra, como Paulo viveu depois da sua conversão. E nós realmente precisamos seguir a Cristo pelo caminho. Então, pelo caminho. Então, a primeira parte de você e eu é o caminho da humildade. E também outra parte que eu vou falar sobre a encarnação, que está no versículo dos 6 ao 8. Essa é a doutrina cristã em que Deus, Cristo, se transformou em ser humano de verdade, conquanto simultaneamente sua divindade tivesse permanecido. Esse hino é uma das várias afirmações poderosas dessa doutrina básica. Outras são encontradas em João, capítulo 1, versículo 1 ao 14, Gálatas, do 4 e 5, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 19, e Hebreus 1, a encarnação de Jesus Cristo. E também sobre a semelhança. Qual é a sua semelhança com Jesus Cristo? Você poderia falar de uma coisa que aconteceu, o que você faz, o que você sente, uma semelhança com Jesus Cristo? Pense um pouco. Tem tantas qualidades de Jesus Cristo, o que você acha na tua vida você semelhante
a Jesus Cristo. E também fala de uma semelhança material. Neste caso, a frase pode ser assim parafraseada, visto assim, mesmo era simplesmente humano. Jesus era de fato um ser humano. A questão para Paulo é que o mestre era muito mais. Era Deus pela própria natureza e igual a ele. Então Jesus Cristo era algo mais. Jesus Cristo, onde passava, ele tinha algo mais. Paulo fala sobre isso. Então, que algo mais você tem na tua vida? Você como ser humano. Para que as pessoas vejam que tem algo na tua vida diferente. Como você acha assim? O que você está passando? Onde você está andando? Que algo como ser humano, como Jesus fala aqui, né? Paulo fala, Jesus era de fato um ser humano. A questão para Paulo é que o mestre era muito mais. Era Deus pela própria natureza e igual a ele. Não é difícil, mas também não é tão fácil viver uma vida assim, mas não é difícil, né? Porque a palavra é simples. Muitas vezes o ser humano faz a palavra de Deus difícil, mas viver a Cristo aqui na terra não é tão difícil. Um fato muito interessante, uma palavra assim dita muito interessante é que esse tempo atrás eu estava vendo uma reportagem e o repórter perguntou para esta mulher como que ela fazia o que ela estava fazendo. Ela ajudava várias mulheres, era 290 mulheres ela ajudava. E o repórter perguntou que força ela tinha para cuidar dessas mulheres. E a mulher já era de idade, e ela cuidava mais das mulheres mais novas. E era interessante que ela falou assim, é tão simples. E a palavra é amar ao próximo como a si mesmo. E isso me tocou muito, muito meu coração. E realmente é simples você amar o próximo. É você que faz a coisa difícil. Mas é tão fácil. É viver Cristo aqui na terra. Jesus Cristo amou a todos aqui na terra. Mas só que o ser humano, pelo seu egoísmo, por falta de humildade, não consegue amar o próximo como a si mesmo. E para terminar, vamos falar sobre a geração. Capítulo 2, versículo 15, diz assim... Quem leu, né, já sabe o que está escrito ali no versículo 15. A palavra é usada no sentido mais amplo de escrever a queda da humanidade contra o pano fundo da depravação geral do ser humano. Deus espera que brilhemos como as estrelas. Aleluia. Se esperarmos perseverar a palavra da vida que está no versículo 16, se esperarmos preservar a palavra da vida, precisamos luzir. É o brilho da vida cristã que emite raios de luz na mensagem do evangelho que levamos aos outros. Eu vou repetir para você gravar na tua mente. Se esperamos preservar a palavra da vida, versículo 16, precisamos luzir. É o brilho da vida cristã que emite raios de luz na mensagem do evangelho que levamos aos outros. As palavras que você está usando para falar com os outros está sendo como raio de luz? Esse capítulo 2, se você for ver bem devagarzinho, é muito interessante para que servem a Deus. O que nós estamos brilhando aqui na terra, os raios de luz que nós estamos falando, a nossa atitude na mensagem do evangelho que levamos aos outros. Está brilhando? E aqui também no versículo 19 ao 24, observe estas qualificações. Um sincero interesse pelo bem-estar dos outros. Uma preocupação com o interesse de Cristo. Um registro de serviços conscientes. Assuma esses pontos como objetivo de vida e você irá longe. Que bela essa passagem. Aqui no meu estudo está como uma bela recomendação. Capítulo 2, versículo 19 a 24. Observe essas qualificações, um sincero interesse pelo bem-estar dos outros,
uma preocupação com os interesses do Cristo, um registro de serviços conscientes. Assuma esses pontos como objetivo de vida e você irá longe. Então, depois que você assume realmente, como Paulo resolveu assumir, uma vida real aqui na terra de Cristo Jesus, ele mudou o seu jeito. Primeiramente, aquela arrogância que ele tinha, aquele orgulho que ele tinha, aquele egoísmo que ele tinha, ficou lá atrás na sua conversão. E ele resolveu viver Cristo aqui na terra. E no capítulo 2 fala muito sobre a humildade, que a humildade venha mesmo prevalecer nas nossas vidas. O cristão que não tem essa humildade em sua vida, eu vejo assim que ele não vai longe. Porque não é fácil você desfrutar também dessa humildade. Parece tão pesado você achar que o outro é mais um pouco de você, como diz no capítulo 2 ao 4. A alegria de Paulo em sua comunhão com os filipenses seria ainda maior se demonstrarem a unidade para a qual toda a igreja são chamadas. A realização da unidade exige uma atitude de humildade, versículo 1 e 4. Na imitação de Cristo, versículo 5. A partir daí, Paulo insere um hino, um credo poderoso para celebrar a encarnação e humildade e obediência de Jesus Cristo. Um processo que não somente o levou à cruz, mas basicamente exaltou-o ao mais alto lugar, versículo 16 ao 11. Ao seguir o exemplo de Jesus, a igreja não somente estará em condições de resolver seus próprios problemas, está no versículo 12 e 13, mas de caminhar junto, sem murmurações nem contendas. Versículo 14 ao 18. Isto posto, Paulo acrescenta uma nota pessoal, uma recomendação. Está no versículo 19 ao 24. Esse aqui ele deu uma recomendação para Timóteo e Epafrodito, né, que é o portador da epístola. E ele fala isso conosco também. Que nós sejamos, que as pessoas que vê nós aqui na terra tenham uma boa recomendação para os outros, que os outros realmente vejam essa luz luzir em nossas vidas. Como falou aqui esse comentário que eu achei muito bom para nós. Muito bom. O crente, aquele que serve, eu falo o crente, né? Mas você pode falar aquele que serve a Cristo, né? Pequenos Cristo aqui na terra. Nós sejamos essa luz, que as pessoas possam ver esse luzir das luzes de Jesus Cristo em nossas vidas, porque nós somos a luz do mundo. Nós realmente, daqui para frente, com o que nós estamos passando, tudo há um propósito de Deus. Algo, como eu comentei aqui em casa com a Cecília, algo Deus quer falar com a igreja dele. Algo está faltando na igreja dele. Algo está faltando. Deus quer falar conosco. Há um propósito para nós aqui na terra ainda. Que tudo que nós passarmos nesse momento, nós possamos refletir e sermos como Paulo, diferente daqui para frente. Amém? Que você possa desfrutar desse amor de Deus na tua vida. E que a igreja comece a crescer mais e mais em unidade. Uma boa noite a todos. Amém?